Olá a todos e todas. Nós estamos então começando o segundo encontro propositivo do Laboratório de Aprendizagem e Ensino de História, né? Esses encontros propositivos são encontros na qual membros do laboratório eles acabam apresentando partes das suas pesquisas ou a conclusão das suas pesquisas relacionadas à área de ensino de história e as discussões que fazem parte, então, desse laboratório. Hoje, então, a gente vai ter a apresentação da Joyce Oliveira Pereira e do Emanuel Oliveira. Os dois vão apresentar conclusões de seus trabalhos, né, relacionados ao Prof. História. Então, é uma soma muito grande para nós a gente poder ver e escutar sobre esses trabalhos e as organizações que eles tiveram, a busca de referenciais, a construção do produto, todo o processo, né? Então vai ser uma experiência interessante. Então, queria chamar primeiro a Joyce Oliveira para poder fazer então a apresentação e na sequência o Emanuel Oliveira, né? Eu acho que vocês não são parentes, apesar do mesmo sobrenome. Pode começar. Joyce, o seu microfone está desligado. Quanto tempo eu tenho? Você tem uns 20 minutos. Eu acho que é bom 20, 25 minutos. Tá, eu vou tentar aqui ser o mais sucinta possível. Então, bom dia, gente. Eu sou Joyce Oliveira Pereira, eu moro no Maranhão. Na verdade, vou me apresentar um pouco para poder explicar a questão de como é que surgiu a ideia da pesquisa. Eu sou de uma cidade do interior daqui, Bacabal, e eu venho de uma família de trabalhadores rurais, quebradeiros de coco-babaçu e agricultores. Então, a minha infância e adolescência, eu tive sempre muito contato com a questão da literatura oral, né, e dos causos, que foi uma das coisas que acabou me chamando a atenção quando eu fui fazer esse projeto. Eu sou professora desde os 14 anos, eu comecei como professora particular, e a minha irmã fazia história aqui na Universidade Federal do Maranhão, e eu acabei me interessando pela historiografia, né, e fui fazer licenciatura em História. Durante a graduação, eu trabalhei com História e Literatura, mas foi pensando para Antônio Vieira, e quando eu voltei, assim, para a docência na educação básica, eu passei um tempo lecionando num programa aqui da Universidade Estadual, né, que era o Darcy Ribeiro, que era para a formação de professores, e aí eu acabei voltando para a educação básica, e percebi que havia um descompasso entre o que a gente ensinava, né, como que se forma um professor de história, e como que esse professor ele vinha atuar em sala de aula. E aí, hoje eu sou professora ainda da rede básica, eu sou da rede de Rosário, que é um município próximo daqui de São Luís, né, fica 65 quilômetros, então é 1 hora de viagem. E aí, durante esse processo que eu trabalhava na rede privada, eu tinha que dar, no 7º ano, aquele capítulo que é sobre reinos africanos. E eu percebia que havia uma leitura muito rasa no livro, que era o livro do Boulos, que era adotado na escola, e foi isso que eu dediquei-me a pensar, por exemplo, em relação a um dos capítulos da minha dissertação, que foi o primeiro. E aí eu tive só uma cadeira de História da África na universidade, e trabalhei em um museu também, que era sobre o que a gente chama cultura popular. Então, eu tinha algumas noções que me mostravam que a história da Europa não era história de África, havia ali pontos de ancoragem que eles eram extremamente diferentes, e também havia uma leitura sobre como que essa afrodiáspora estava aqui no Maranhão. Quando eu fui ministrar em 2016, né, que eu voltei para a educação básica, eu comecei a inserir uma pequena aula de teoria da história para os meus alunos,
antes de eu começar esse conteúdo, porque eles tinham que entender, no meu ponto de vista, que não dava para pensar uma questão de linearidade, né, que é o que você aprende geralmente dentro da história da Europa. Eu sempre me foquei muito em conseguir literalmente desenhar, né, para os meus alunos o que eu estava querendo responder. Eu sempre achei que era muito mais fácil a visualização que eles tinham do que eu estava querendo explicar. E ao longo do tempo, eu fui sofisticando, fui lendo mais e fui incrementando essa minha aula também ao longo de todos os anos, dos anos finais, né? Se eu fosse trabalhar no 8º ano, eu já inseria algum objeto como a Baomi, né? Fazer um tipo de oficina. E no 9º ano, que eu trabalhava imperialismo, né? A questão da descolonização, acabava levando também outros elementos. Eu fui percebendo que para poder explicar o que eu estava pretendendo, eu precisava de um repertório de vários campos e de várias linguagens. Eu fiz uma especialização também aqui na UFMA, que foi em Política de Igualdade Racial no Ambiente Escolar, e no meu TCC eu precisava discutir algo. E aí eu sempre gostei muito de literatura, eu tenho vários livros de contos africanos em casa, e eu peguei a ideia de tentar fazer uma teorização, né, para que os docentes eles pudessem falar sobre a história da África. E aí eu fiz uma comparação entre alguns pontos da história da Europa. Eu usei, por exemplo, o Jorn Hilse para isso, né, pensar quem são esses ranquianos que escrevem, né, essa perspectiva de uma história linear. Eu trabalhei com um artigo do professor Júlio Bentifoglo, que ele estava até na minha banca de qualificação de defesa, pensando de onde essa história era produzida, né, que era o nosso referencial, né, quando você pensa o ensino de história no Brasil, e teorizei usando principalmente a coleção da História Geral da África, quais eram os pontos, né, que a oralidade, a questão da memória coletiva, e peguei alguns desses contos e fiz a construção de categorias. Eu gosto muito de trabalhar com isso, né, pensar a questão do cosmogônico, né, da visão de bem e de mal. Desse trabalho, que se chamou Caringana ou Acaringana, História Oralidade de Contos em África, eu formulei o meu projeto do mestrado. Eu fui aluna do Prof. História aqui da UEMA, que ele se intitulou Quando os Leões Contam Histórias, né? E aí, justamente isso é de um provérbio fula, e aí eu conheço muitos provérbios justamente por estar lendo, leio Mia Couto, né, que é um dos autores que eu mais leio, mas agora leio bastante Chimamanda também, né, estou procurando Paulina Shinziane. Então, é a literatura, tanto contemporânea, né, de África, como os contos africanos, eles foram me dotando de chaves explicativas para que eu pudesse introduzir nessas aulas. E aí o trabalho se intitulou Quando os Leões Contam Histórias, contos como recurso didático para o ensino de história e cultura africana. E a minha proposta final era um produto, um manual didático para professores dos anos finais, especificamente. Só que, no meu ponto de vista, ele pode ser usado também por professores de português, de literatura, de geografia, porque eu trabalhei com diversas áreas, né? Eu tive que trabalhar com filosofia, trabalhar com linguística, para eu poder entender como que era essa formação, por exemplo, do que é o tempo histórico, mas, especificamente, o manual, ele é voltado para os docentes dos anos finais de ensino de história. E aí, eu tentei construir uma discussão que era teórica, mas também era didática e era pedagógica, para poder instrumentalizar, né, esses docentes, explicando noções de história, literatura, esse debate entre essas duas áreas, o que você pode utilizar, né, enquanto professor, pensando essa literatura como recurso didático, pensando as construções retóricas em cima dos contos, de entender que esses contos, eles não são narrativas que são puras em si, que elas foram traduzidas, que existem certos contextos, que dá para você conseguir
trabalhar em sala de aula, e também precisei traçar uma metodologia de análise para qualquer professor, por exemplo. Eu trabalhei com contos da África Ocidental, foi o meu recorte especificamente. Eu entrei no programa com 3 livros, pensando eles como uma fonte, mas eu precisei escolher, né, quais são os critérios que eu tive que fazer, né. Então, eu precisei fazer uma metodologia também para instrumentar esses docentes, pensando qual é a região de África que você quer falar, né, que grupos sociais são esses contos, porque não dá para você fazer o processo de contextualização de uma narrativa de que você não sabe de onde provém, certos elementos que tem dentro das próprias narrativas que podem te dar, né, uma ideia do que você discutir. Por exemplo, tem um conto que não entrou no meu produto final porque eu não consegui encontrar nenhuma referência a ele em outros textos, que foram os textos que eu usei para fazer a questão da contextualização, que é um conto chamado de Ju e o Pescador. Então, como eu tive esse exercício de estar procurando outros livros, outras literaturas, sobretudo nesse caso, né, eu li bastante francês porque era uma área de colonização, eu deduzi ao longo do processo que esse era um conto iniciático. Então, por isso que não havia nenhuma descrição dessa narrativa, né, e aí eu tracei essa metodologia de identificação, também tracei uma metodologia para esses professores de como eles aplicam esses contos em sala de aula também, que é o que eu chamo de metodologia exploratória. Eu analisei, teoricamente, esses contos usando o conceito de representação de Chartier, quais são os grupos sociais em disputa que estão dentro desse contexto, como se constrói essas narrativas de identidade, que identidades são essas, e como que elas estão representadas dentro desses contos. Por exemplo, em um deles eu vou discutir como se constrói a categoria do que é ser um bambara, através das disputas das fronteiras que existem dentro desse contexto, e tentei apontar, para além do processo de fazer a narrativa historiográfica, né, de contar o que conta este conto especificamente, porque isso seria um trabalho acadêmico, né, transcrever, né, e explicar o que aquele conto ele vai trazer para a gente que é de história, mas como que esse docente aplica esse conto em sala de aula. Então, no produto que eu elaborei chamado Matemazi, 5 contos de África, eu coloquei igual o novo layout que o MEC pede dos livros didáticos. Então, eu elenquei as habilidades que podem ser trabalhadas, né, por esses docentes daquele conto, o encaminhamento que ele pode fazer dentro da discussão da sala de aula, e uma fonte de pesquisa exterior, né, ao próprio livro. Fosse um site, fosse um documentário, coisas desse tipo. E também tentei criar um repertório que fizesse esse professor perceber outra África. Ao longo da aplicação dessas aulas, por exemplo, na minha escola, e durante o mestrado, como eu pude fazer formação, né, fiz minicursos, apresentei outras linguagens, também outras imagens, eu percebi, e isso também já é uma discussão dentro do campo da história da África, que o repertório que nós temos, né, ele é muito limitado. Então, era necessário que eu mostrasse, né, como é que era, o que é que não se tinha para romper com essas imagens cristalizadas. E isso levou, por exemplo, os meus alunos a dizerem que eles conseguiram enxergar outras Áfricas, né? Eu criei um tipo de metodologia que todo final de prova eu botava um provérbio africano, e eles começaram a anotar os provérbios, né, e perceberem que tinha outra coisa ali para ser ensinado. Então, no meu produto, eu posso até mostrar aqui, eu estou com ele aqui aberto, para vocês darem uma olhada. Então, eu trabalhei com imagens, com fotografias,
A princípio, eu pensei em mandar alguém fazer uma ilustração, só que acabei tendo problemas na execução, e comecei a fazer a captura de imagens através do Instagram, que era o que eu tinha em mãos, né? Eu usei o Instagram como uma ferramenta educativa através daquela hashtag chamada de África the Never Meet Show You, né? Que é a África que você não vê na mídia. Então, eu comecei a seguir essa hashtag, e aí foram aparecendo várias páginas, e eu fui fazendo a coleta de imagens que eram interessantes e que se comunicavam, por exemplo, com os contos que eu estava trabalhando, tomando aquele cuidado de não pegar rostos de pessoas, né, justamente para não estar reforçando um repertório que é colonialista, né, a produção de mapas para que eu pudesse espacializar isso melhor para mim e também para esses docentes. Então, no produto tem mapas, que é o mapa de Murdoch, que é a configuração dos grupos sociais dentro da África, antes do século XIX, tem um mapa de África política e tem um mapa dos povos que eu estou trabalhando, né? Tem um mapa que é a espacialização de todos eles, e para cada conto eu elaborei um mapa no sistema do ArcGIS. Então, se o professor quiser mostrar especificamente, né, dentro do território de África, onde aquele grupo está, ele tem esse mapa disponível. E aí, a própria questão da capa, eu escolhi ideogramas, que são ideogramas acães, que são muito, ou andicras, que eles são muito conhecidos aqui no Brasil, principalmente o Sankofa, mas eu adotei tanto o Matemazi, é um ideograma, né, que ele se chama, remete à sabedoria, eu adotei um ideograma que ele não é muito conhecido, e como também na capa ele é um conjunto de iStock, né? Eu comprei uma imagem dessa licença do iStock que contemplasse o que eu estava querendo mostrar. Oi. Não sei se foi só para mim, mas deu uma cortada antes de você falar das imagens do iStock, se você puder. Tá. Isso, deu, gente? Para mim cortou também. Tá. Tá bom, obrigado. Tá. Então, aí eu comprei, que é a capa do produto, né, que foi no iStock, também, que me era uma coisa acessível. Eu não tinha condições de, por exemplo, foi me oferecido que eu fosse fazer, né, pesquisa em África, mas eu tinha que passar no concurso público. Esse ano que foi que eu me tornei servidora pública, né, justamente para poder continuar no doutorado futuramente, então eu optei por não ir. Então, eu usei o que eu tinha em mãos, principalmente a internet, que foi a minha ferramenta, né, de coleta de dados, de historiografia, por exemplo, das imagens, né, e dos mapas. Aí, gente, em via de regra, é isso. Aí, se vocês quiserem, eu posso abrir aqui a apresentação para mostrar o manual para vocês. Porque é muita coisa aí, tem que enxugar. Aí a gente pode discutir em cima desses elementos. Perfeito. Se você quiser colocar, ainda tem um tempinho. Fica à vontade. Tá. Deixa eu só ver se eu acerto aqui, que eu não sei muito mexer. A gente quer. É a tela inteira ou é uma janela? Se você colocar a tela inteira, vai colocar todo o seu computador. Uma janela você pode escolher daí o PowerPoint e daí vai apresentar só ele. Só abre no PowerPoint, é? Não, qualquer tipo de janela. Não, né? Então tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Vou abrir aqui para vocês olharem. Vocês já estão conseguindo visualizar? Tá carregando. Tá. Agora apareceu. Se você puder dar um zoom para a gente poder ver melhor. Tá. Só aqui. Então, gente, esse aqui é o meu produto didático. Ele ficou um pouco extenso, o meu manual, mas justamente porque eu quis que o docente ele tivesse uma base, que fosse uma base teórica, uma base de discussão de alguns pontos que são importantes, e da metodologia exploratória também,
E em si, os outros elementos, como eu falei para vocês, essa capa que eu comprei ela no iStock, né, que é de uma artista russa, com os símbolos, eu escolhi a ferramenta de mão aqui, né, com os símbolos que são ideogramas andínicas. Eu preferi não colocar muito colorido também, porque sempre se referencia, tem a questão das cores, que são muito pungentes em África, mas também eu preferi para dar uma melhor visualização do que eu estava querendo. Então, eu escolhi o branco. Esse aqui é o ideograma, o Matemazi, né, que é ele que está aqui no nome dá nome ao produto. Aí, como eu falei, né, a questão, deixa eu só diminuir aqui, a questão das imagens, né, que aí eu escolhi essa aqui, que é uma imagem de entrada, que aí vai estar falando de outra visão sobre o que é a África, né, eu quis trabalhar a questão da multiplicidade dos espaços, falar sobre praia, e aí tem a descrição desses lugares, de onde são esses lugares, quais são as páginas do Instagram que eu peguei, e se tiver os artistas, né? Aí tem aqui a mensagem ao professor, que é onde eu discuto com esse docente a necessidade de se debater história da África. Aqui no Brasil, né, pensando na questão da população, debatendo um pouco também sobre racismo estrutural, que isso também está no meu texto, está no segundo capítulo da minha dissertação, por que você tem que ensinar a história da África, porque isso é o combate ao racismo estrutural que está dentro da escola. Aí aqui, como eu expliquei, né, tem aí as imagens de entrada, a primeira que é a mensagem ao professor, nós temos os mapas, que é para o professor poder espacializar melhor, né, geograficamente, de que lugares nós estamos falando. Aí tem o texto teórico, que é onde eu vou trabalhar a questão dos contos, as noções de tempo que tem dentro desses contos, e onde que os contos eles estão dentro disso, que é na perspectiva da socialização, é dentro do aspecto da socialização que essas narrativas entram na memória e na história africana, a metodologia exploratória. Aí aqui, né, seguem os contos, o Olof, que é de onde eles provêm, o nome do conto, e aí vão se seguindo, que são 5. Aqui, sobre autores, créditos e bibliografia. Aí aqui tem a mensagem ao professor, a minha banca me recomendou que eu reduzisse o produto, que ficou muito grande, mas eu ainda não fiz isso. Ainda não tive tempo para uma posteriormente publicação, no caso, que o depósito final já foi feito. Aí esse aqui é o mapa de Murdoch, né, que ele expressa essa questão da diversidade, justamente para trazer o debate sobre como se constrói as identidades, né, como é que se dá essa questão das fronteiras. Esse aqui é o mapa de África política. E aí aqui é o mapa especificamente dos povos que eu estou trabalhando na pesquisa, né? E aí, África Ocidental, né? Geralmente aqui, todos com a legenda, para que ele possa, docente, ele possa se localizar e também localizar para os alunos que lugares são esses. Aí aqui é a parte do texto teórico, onde eu faço essa discussão. Eu também tive esse trabalho, como eu falei, né? Como eu tinha que literalmente, às vezes, desenhar para os meus alunos o que eu estava querendo explicar, eu também percebi que, geralmente, os docentes de história, eles sabem discutir, né, ou apresentar a linha da história da Europa, porque ela sempre foi desenhada nos livros. Então, eu tive essa preocupação de elaborar essas ilustrações para que eles também pudessem entender o que eu estava querendo explicar. Nesse caso aqui, a ilustração, quando eu estou discutindo como é a relação entre o que é considerado sagrado, né, o território, que aí eu trabalhei especificamente aqui com o conceito de territorialidade, né, que essas relações de memória e de história, elas são construídas a partir desse território e também na relação territorial com esses outros sujeitos que geralmente são áreas de fronteiras. Aí aqui tem os elementos, né, aqui é o fluxo da relação,
a questão dos ancestrais, como os ancestrais eles estão inseridos dentro da linha do tempo, por exemplo, dos contos africanos, de África, que eu vou já mostrar para vocês. Aí eu estou explicando. Aí aqui que eu estava dizendo, né? Eu também senti a necessidade de elaborar como se fosse um tipo de linha do tempo, de como é que funciona a concepção do tempo histórico em África. Eu usei principalmente aqui a Coletânea de História Geral da África, o volume 1, para poder pensar isso, mas também usei aquele estudo, a questão ancestral do Fábio Leite, onde ele discute, né, como que se tornam os ancestrais em 3 sociedades do contexto africano. Eu lembro que tem os Igbo, principalmente, e aí é justamente isso, né, o tempo histórico, discutir a casualidade, que é a casualidade do ancestral que vai determinar o tempo histórico, e aí a questão dos arcos ancestrais, o vir a ser ancestral, e aí isso era uma coisa que me perturbava muito, né, essas noções de presente, passado e futuro. E aí eu fui lendo também filosofia africana, me ajudou muito o Nigoea, e esqueci, a ideia da filosofia negro-africana, eu esqueci o nome do autor, mas eles também me ajudaram a pensar isso aqui, né, o passado, ele é mais longínquo, ele não é mítico, mas ele é marcado pela presença desses arquiancestrais, por exemplo, o Sundiata Keita, que é o que nós falamos muito aqui no Brasil, né, o presente e o futuro, e aí tem os arquiancestrais que vão determinar esse sujeito no presente, vão determiná-lo também dentro do futuro. E na ilustração 3, eu estou mostrando para esse docente como que os contos, eles estão dentro desse processo de formação de história, né? Eles são meios de socialização. E aí eles podem ser contos que são contos iniciáticos, que só quem tem acesso são as pessoas que se iniciam em certos ofícios, e tem os contos que falam sobre a origem das coisas, por exemplo, ou como as coisas funcionam, e os contos que se referem aos arquiancestrais bases dessas sociedades. Aí aqui eu vou fazendo essa discussão da teorização pensando Chartier, a metodologia exploratória, né, por exemplo, que é escolher o local mais aberto, falar de provérbios, localização do mapa, localizar, se possível, no mapa de Murdoch, e aí eu sempre gosto de fazer isso, né, que cada aluno leia uma parte do conto, justamente para que haja socialização, e eu já percebi que eles conseguem aprender mais, né, quando eles estão fazendo parte desse processo. E aí, né, depois que se encerra a contação, o professor ele pode usar a contextualização no manual. Aí aqui é o primeiro conto do Wolof, o Abdu segue o crocodilo. Aí eu escolhi, né, uma imagem que era de uma exposição, onde havia as agaias, que tem nos contos, né, tem os crocodilos. Aí aqui é o que eu estava mostrando para vocês, né, as orientações gerais, que eu fiz elencando aqui, né, as habilidades, tanto, e aí eu fui percebendo, né, onde que esse docente podia usar, independente se era uma aula do 6º, do 7º, do 8º ou do 9º ano, né, onde que esse conto, ele tocava em determinados assuntos, para poder você fazer uma contextualização, ou fazer algo inverso, por exemplo. No artigo que eu enviei, que é sobre o Mogonaba, de Ouagadougou, eu recomendei que ele fosse usado para trabalhar a questão das dinastias em África, quando, por exemplo, você está falando na Europa de feudalismo, né? É um contraponto, né? Ô, Joyce, aí aqui tem um encaminhamento. Se puder já ir finalizando, tá? Tá, já tô terminando, só mostrar mais esse aqui. Ai, meu Deus, deixa eu sair. Aí as notas, né, que são alguns nomes muito específicos, e no mapa a localização deles, né, dentro do contexto. E aí os outros
se seguem dessa forma. Deixa eu só deixar aqui. E aí, gente, é isso. Estamos abertos aí para comentários e discussões. Muito obrigada. Obrigado, Joyce, pela sua disposição em me apresentar aqui no laboratório, sua pesquisa, né? Acho que é uma coisa muito interessante a gente pensar a questão da história da África e suas relações. É um trabalho muito importante o seu. Obrigado. Aí agora a gente tem o Emanuel Oliveira, que também vai apresentar a sua pesquisa. Então, Emanuel, fique à vontade. Se eu colocar aqui compartilhar o arquivo. Pode compartilhar. Não entrou lá ainda não. Ainda não. Agora sim. Agora começou a carregar. Agora apareceu. Se você puder aumentar mais um pouquinho para a gente ter uma visualização melhor. Obrigado. Beleza. Bom, eu vou iniciar agora, né? São 20 minutos, né, professor? Por aí. Eu não fiz slide, mas a gente vai acompanhar por como se fosse um estudo dirigido, né? Um roteiro dirigido. Bom, sou Emanuel Oliveira, sou egresso do Prof. História, da primeira turma da UFPE, e sou professor da Educação Básica há mais ou menos uns 12 anos. Então, muito da minha trajetória como professor de História tem muito a ver com o acaso, e é interessante como as coisas foram se conectando uma com a outra. Porque eu, na graduação, eu vinha fazendo pesquisa sobre conflitos agrários, do final do século XIX, envolvendo escravos, libertos. Então, eu tive uma trajetória que, assim que eu terminei a graduação, eu fiz a seleção para o mestrado acadêmico, mas eu não consegui concluir o mestrado acadêmico, porque eu adoeci no mestrado, por algumas questões, mas, assim, a minha formação na universidade, que eu terminei antes da reformulação curricular da UFPE, ela acabou, de alguma maneira, quebrando aquela ideia do sistema 3+1, vamos dizer assim, que é muito conhecido. Porque eu por parte das minhas atitudes, assim, de buscar, mas também pelo acaso, eu pude fazer algumas seleções e acabei trabalhando em arquivos, estagiei em vários arquivos no Recife, e a minha formação, ela acabou se juntando, né, a perspectiva do ensino, né, a perspectiva interna do ensino, e o que a gente vai chamar da profissionalização didática, que é um conceito do Hilser. E quando eu fui fazer os concursos públicos, eu acabei indo trabalhar em escolas. Veja que interessante, que a maioria dos estudantes eram alunos que vinham dos assentamentos rurais. Então, eu fui trabalhar com alunos que na sua vivência, tinham passado por muitos problemas de conflitos de terra. Então, eu trabalhei na cidade de Caruaru, que é uma cidade mediana aqui do interior de Pernambuco, onde eu recebia muitos estudantes que eram chamados dos estudantes dos sítios. E trabalhei também no município de Goiânia, na Mata Norte, próximo da praia, onde eu recebia alunos que vinham dos manguezais, de alagados, de pais que eram catadores de caranguejo, ou seja, muitos estudantes que tinham uma identidade camponesa, estudantes que tinham vivenciado nessas regiões conflitos de terra, que suas famílias elas tinham sido beneficiadas por políticas de assentamentos de terra. Não de reforma agrária, mas de assentamento de terra. E depois que eu fui fazer o concurso na Paraíba, eu também trabalhei na cidade de Ilhandra, em uma escola onde o nome da escola era o nome de um grande grileiro da região. E é muito interessante que, vivenciando essa cultura escolar com alunos que eram filhos de assentados rurais, que moravam nos assentamentos, muitas vezes a gente pensa que as identidades deles são forjadas de maneira muito intervencionista do papel de que, por exemplo, sindicatos rurais
ou a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, ou seja, essas instituições, elas tinham uma interferência muito grande nesse ambiente. E, por incrível que pareça, no vocabulário dos estudantes, a palavra grilagem era uma palavra completamente desconhecida. Então, é por isso que o meu trabalho, ele se voltou, em parte, por essa trajetória, para pensar como é que a gente poderia, baseado nos conteúdos que os alunos vivenciam na escola, os conteúdos substantivos, trabalhar a questão da grilagem de terra, que isso foi um estranhamento muito grande. Ou seja, sindicatos, Comissão Pastoral da Terra, autoridades, políticos que se envolviam naqueles conflitos, essa palavra e essa discussão, ela era silenciada. Então, para mim, numa região de conflitos de terra, o conceito de grilagem de terra e o conceito de campesinado, eles são conceitos fundamentais. Então, foi a partir desses conceitos que eu fui trabalhar no mestrado profissional. Então, eu também queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, divulgando esse trabalho aqui no laboratório, e também pedir desculpas, porque eu postei um texto muito longo, esse texto diz respeito ao capítulo 3, eu costumo dizer que esse texto é um texto duro, assim, porque ele não tem imagens dos estudantes, algumas questões da cultura escolar não perpassam nesse texto, no sentido da afetividade, do relacionamento professor e aluno. Ele é mais duro no sentido porque eu estou pensando na metodologia de ensino com documentos. Eu vou começar aqui seguindo o roteiro que eu coloquei. Então, esse capítulo ele é chamado de A Unidade, Conteúdo, Método na Construção do conhecimento didático docente. Então, essa é uma questão, essa relação conteúdo-método, é uma questão muito perturbadora para mim, porque muitas vezes a gente pensa o conteúdo, vou agora falar num conteúdo ligado aos conflitos de terra. Por exemplo, a Guerra de Canudos, ou, por exemplo, a Revolução Farroupilha, ou, por exemplo, as Ligas Camponesas. Então, eu acabei de falar agora 3 conteúdos substantivos relacionados aos conflitos de terra. E essa questão da relação conteúdo-método é porque muitas vezes a gente pensa, e acabei aprendendo isso ao longo desse trabalho, que o conteúdo, ele não é o conteúdo substantivo em si. Ou seja, ele não é Guerra de Canudos ou Ligas Camponesas. O conteúdo, quando a gente pensa em conteúdo, a gente pensa em conteúdo enquanto um lugar, espaço de problematização. Porque é a maneira como você pensa o conteúdo que vai se desdobrar no método. O método ele tem uma relação interna, intrínseca com o conteúdo. Então, o conteúdo ele não é neutro, né? Então, quando a gente pensa em conteúdo, eu não estou pensando assim apenas a palavra Guerra de Canudos. Eu estou pensando um problema. Então, esse problema que eu levo para a Guerra de Canudos, ou para as Ligas Camponesas, ou para a Reforma Agrária, é isso que vai me desdobrar em um método específico. Certo? Então, eu não trabalho Guerra de Canudos, eu trabalho Guerra de Canudos por várias perspectivas. E eu preciso escolher essa perspectiva. E quando eu escolho ela, eu estou me definindo, eu estou me colocando no centro de um processo de seleção curricular, da minha trajetória, da minha decisão. A palavra conhecimento didático docente, o que é isso? Então, quem depois se interessar após essa apresentação em ler esse capítulo está todo voltado a isso, a pensar o conhecimento didático docente. Como é que a gente poderia, a partir das nossas práticas, a vivência das nossas práticas, da nossa experiência enquanto professor de história, conseguir elaborar um construto, né, elaborar um conhecimento específico dessas práticas, certo? Então, eu vou procurar na professora Caroline Passevici, ela que vai trazer um pouco, assim, vai sistematizar um pouco essa ideia do que é o conhecimento didático. Então, o conhecimento didático, ele não se restringe a uma perspectiva que um autor chamado Lee Schumann
trabalha, que seria o conhecimento pedagógico do conteúdo. Então, eu estou aqui dentro de vários conceitos que vêm sendo empregados no campo do ensino de história, como o Lee Schumann, por exemplo, que ele foi debatido pela Ana Maria Monteiro na sua tese. Então, não só é isso, não é apenas pensar o conteúdo numa perspectiva pedagógica, mas o que é o conhecimento didático docente? O conhecimento didático docente é como é que o professor pensa, como é que se dá o raciocínio pedagógico, como é que o professor constrói um pensamento didático. A meu ver, através da trajetória do mestrado profissional, a minha pesquisa, ela foi uma pesquisa que eu tive um olhar retrospectivo para as minhas práticas. Eu não trabalhei com a pesquisação, eu tinha uma série de arquivos, tinha textos de meus alunos guardados, tinha imagens, eu tinha anotações, então eu fui fazer um olhar retrospectivo para essas práticas. Então, nessa parte aqui eu estou colocando o que é que eu estou entendendo, o que é o conhecimento didático, o que é o conhecimento didático docente. Então, veja, só que o ensino de história, ele não acontece apenas com bases metodológicas de ensino. Aí isso é a grande questão, porque muitas vezes quando a gente vai tratar sobre a metodologia de trabalhar com o uso de fontes históricas, a gente sempre fica pensando, parece que se cristaliza a ideia de que é apenas uma questão metodológica. Então, a minha perspectiva de conhecimento didático, à luz da didática da história, ela é ampliada, porque o ensino de história ele não só acontece com base metodológica. Então, existem necessidades, existem objetivos, existem funções da história, e essa função da história, ela está ligada justamente ao que eu falei no início, que é quando você toma o conteúdo como um problema, como uma problematização. Pensando nas funções sociais da história, pensando de como a consciência histórica desses estudantes assentados, como é que ele via aquela relação de conflitos agrários, e a partir daí a gente pode desenvolver um trabalho pensando metodologias específicas para trabalhar fontes históricas. Eu vou chegar lá na frente sobre essa questão do produto. Então, veja, o professor Luiz Fernando Serri, ele coloca uma questão, porque meu trabalho está muito voltado, como eu falei para vocês, de pensar um olhar retrospectivo para as minhas práticas, porque eu fiz o mestrado entre 2016 e 2018, mas eu analisei a minha prática, a minha trajetória, que ela aconteceu 5 anos antes, ela aconteceu entre 2012 e 2013. Então, é numa perspectiva de uma história do ensino de história, é numa perspectiva de uma história das práticas, de uma história das experiências. Então, o professor Luiz Fernando Serri, ele coloca que essa história do ensino de história, que inclusive é uma disciplina obrigatória do mestrado profissional, ela é uma concepção didática da história, porque ela é uma autorreflexão da história. Aqui no Brasil, o professor Rafael Sadi, ele comenta muito que essa perspectiva de autorreflexão da história, ou seja, a função específica da história, quais são as obrigações que a história que é produzida na academia tem com a sociedade, ela é pouco ampliada aqui na discussão no Brasil. Então, tem outras perspectivas que a gente vem discutindo aqui no laboratório, trabalho dos integrantes. O Rafael Sadi, ele coloca muito essa questão, ou seja, é a função social da história, enquanto um lugar de carência de orientação. Então, a professora Margarida Dias de Oliveira, ela esteve na minha banca de defesa, e eu sempre, já em outras apresentações, eu trouxe esse trecho dela para que a gente possa pensar mais essa questão de o que a gente está discutindo sobre função social da história. Então, ela diz o seguinte, que é uma dificuldade de colocar a necessidade da discussão do caráter intrinsecamente educativo da história. Isso é uma discussão que a gente vem tendo aqui no laboratório, ou seja, a dimensão educativa, ela é interna do conhecimento didático, certo? Então, há uma discussão, há um problema no campo do ensino de história, porque quando você começa a pensar nessa função social da história, ela inverte a lógica do que tem presidido a educação no Brasil, no ensino de história, da orientação dada depois da ditadura militar. Por quê? Porque a gente precisa definir as matrizes, que é aquela questão que eu coloquei no início, ou seja, o problema não é como ensinar, mas o que ensinar.
Então, a gente precisa saber o que a gente vai ensinar enquanto termos de problematização de sua função. Então, nos governos autoritários, essa questão é muito clara, porque ele direciona, ele tem isso de maneira muito clara. Então, nos regimes democráticos, essa ideia da pluralidade, né, que isso está dentro do conflito democrático, das relações democráticas. Agora, isso é confuso. Por quê? Principalmente para o professor de história, porque o professor de história ele precisa se decidir, certo? Então, a gente tem concepções que são hegemônicas, por exemplo, no caso da minha trajetória como professor, esse silenciamento dos conflitos agrários na região que eu trabalhei, ele constitui uma concepção hegemônica histórica. Então, tem concepções hegemônicas e tem outras concepções. Então, são essas outras concepções que a gente vai ter que decidir qual aquelas que a gente vai utilizar. É uma seleção. A Margarida Dias coloca muito isso, de que na formação de professores há uma dificuldade muito grande dos professores de fazer essa seleção de programas de ensino. Eu não sei se depois a gente pode ampliar essa questão da inversão de lógica pós-ditadura militar. Mas aí eu vou continuar e vou colocar aqui um termo que eu já coloquei, né, que é a profissionalização didática. Então, aqui a gente já discutiu no laboratório, né, no método Hilsen, o que significa essa profissionalização didática, né, que é do que eu estou discutindo agora. E a proposta mediadora como produto. Então, o meu trabalho ele é intitulado Dimensões do ensino do conhecimento histórico. Eu trabalho 4 dimensões, entre elas essa dimensão que eu estou tratando agora, que é a função pública da história, ou a função social da história, dessa história que é produzida pela academia. E aí é a capa do produto, né, na linguagem da CAPES. Vocês podem observar aí na arte que tem vários recortes de jornais que trazem a palavra grilagem, e ficou assim como a grilagem como conceito na aula de história, né, sequências didáticas gerativas. Então, a minha proposição foi sequências didáticas. Então, eu criei, né, estabeleci uma sequência didática que ela é chamada de sequência didática histórico-gerativa, e daí a gente começa a discutir dentro dessa sequência didática, dentro dessa proposta de intervenção, como é que os alunos trabalham com fontes históricas. E onde é que entra o conhecimento didático do professor. Na minha formação, tem duas categorias que é muito importante, que eu me identifiquei com elas. Elas foram produzidas por profissionais da área, que elas foram produzidas por... Qual a função orientadora da história do ensino de história, eu já comentei, mais uma citação do Luiz Fernando Serra, fazendo essa relação com a didática da história e que o ensino de história... A história do ensino de história é pensar historicamente, né? É a didática da história sendo pensada historicamente. Aí eu coloquei aqui, vou retomar o que eu estava falando, que são as experiências e práticas como texto historiográfico e as experiências e práticas como operação historiográfica em ação. Então, todas essas categorias, elas são do grupo que começa a analisar práticas de professores, que eu estou me referindo a Ana Maria Monteiro, ao Fernando Pena, a Helenice Rocha. Eles analisaram aulas de professores e elaboraram uma ferramenta de como se analisa essas aulas. E, ao entrar em contato com essa discussão, eu notei que, de fato, ela é muito familiar para o professor. Eu estou me referindo a que o professor, na sala de aula, ele utiliza a linguagem, e a linguagem para trabalhar questões como o tempo, tem que ser muito carregada de metáforas, metonímias. Então, o professor, a todo momento, ele usa... Isso ainda é pouco discutido, assim, no campo do ensino de história. Foi aprofundado pelo professor Fernando Pena, e na dissertação, e na tese da professora Helenice Rocha, quando ela vai trabalhar a linguagem no ensino de história, ainda não vejo ainda um aprofundamento nessa questão. E quando eu observo essas categorias, eu consigo me ver dando aula e ressignificando o que a gente vai chamar de a exposição didática.
Então, a exposição didática, como o professor explica na sala de aula, esse capítulo é muito preocupado com isso. Ele é preocupado com como é que a aula é narrada. Como é que a aula é narrada na sala de aula? Como é que o professor se dirige aos estudantes? O professor é um narrador, certo? Então, ele usa metáforas, ele usa várias figuras de linguagem, ele usa toda uma estrutura narrativa que está ligada ao campo das figuras retóricas e das representações históricas para poder dar aula, para que a explicação histórica fique mais acessível aos estudantes. Então, quando eu vejo que as experiências e as práticas da minha narrativa em sala de aula, ela pode ser problematizada à luz dessas categorias. Então, eu achei muito interessante, assim, na minha pesquisa isso, de como é que é esse processo de narrar a aula, e eu vou recuperar isso mais na frente. Então, o produto, né? O produto é chamado de a sequência didática histórica gerativa. A gente viu a capa lá em cima. Ele não tem, assim, foi muito simples o produto. E eu vou falar um pouco sobre essa questão da sequência didática. Para trabalhar essa questão da sequência didática, eu entrei num grupo de pesquisa liderado pela professora Lívia Suassuna, que é uma professora da área da linguagem, e foi aí nesse grupo que eu comecei a me familiarizar com uma bibliografia voltada para a sequência didática. Porque no primeiro momento a gente pensa a sequência didática como um lugar comum, mas aí quando eu fui me aprofundar nessa discussão... Emanuel, diga. Já deu 20 minutos, se puder ir finalizando. Eu vou finalizar. Aí, a sequência didática, né, que está aqui, que eu desenvolvi nesse capítulo, ele tem, vou pegar só mais 5 minutos. Ele tem 3 momentos. Nesse capítulo, eu não desenvolvi nesse capítulo que eu coloquei à disposição toda a sequência didática. Eu coloquei 3 módulos que a gente vai trabalhar com fontes históricas. Então, eu criei esse diagrama aqui, e todos esses módulos que depois, quem tiver interesse de ler, ele está desenvolvido nesse estágio 3 aqui. Tem várias letras aqui que diz respeito a alguns elementos da educação histórica, que é, por exemplo, compreensão de eventos, interpretação, investigação, mudança, todos esses procedimentos aqui, uso de evidência, a comunicação sobre o passado através de um texto. Então, todos esses itens, nessas categorias, elas estão trabalhadas ao longo da sequência. Eu não vou fazer mais essa definição, mas eu queria mostrar para vocês, eu queria... não vou poder deixar de falar sobre isso, que é o seguinte, que é aquela questão que eu falei no início, quando a gente pensa em trabalhar com os estudantes com fontes históricas, né, a metodologia, o método fica muito cristalizado, como se fosse uma coisa de organização, de sistematização, quando, na verdade, a discussão é muito mais ampla. Eu acho que eu consegui falar sobre isso quando eu estava falando da função social da história. Mas, assim, a Carmen Gabriel, a professora Carmen Gabriel, ela entrevistou o Cici Bittencourt, fazendo com que ela recuperasse o momento em que ela foi consultora lá dos parâmetros curriculares nacionais. E onde ela vai falar sobre a questão de método. Nessa entrevista, só para discutir essa questão de metodologia por fundo, ela está colocando aqui que os pareceristas do MEC, os outros leitores críticos, muitas vezes eles pensam a ideia de método como se fosse uma adequação, como se fosse um processo de adequar o conteúdo para os estudantes, como se fosse didática. Mas aí a Cici Bittencourt problematiza assim, o que é a didática? A didática é esse campo do conhecimento que vai estudar as metodologias da história. Isso não pode ser, segundo ela, isso não pode ser discutido lá nos parâmetros curriculares nacionais. Estou falando dessa questão para a gente ampliar essa perspectiva de método. Então, tudo que isso aqui que eu estou passando está no texto, esse quadro, e aqui eu vou finalizar, são os documentos que estão na sequência didática relacionados à palavra camponês, e posso mostrar aqui, todos são documentos que foram apresentados aos estudantes durante o momento da sequência, certo? Isso aqui é um exemplo de narrativa histórica escolar, que eu não vou poder falar agora, que o tempo já acabou,
que é uma coisa específica do conhecimento, desse conhecimento didático docente. E aqui também alguns recortes de jornais que a gente pode acessar através da internet, do Diário de Pernambuco, Jornal do Novo, Folha de São Paulo, são todos documentos que foram trabalhados e que são sugeridos para essa sequência. E aqui é o último documento que está relacionado com como é que acontecia as práticas de grilagem nessa região que eu trabalhei. Porque era muito difícil perceber como é que os alunos, explicar para os alunos como é que foi a característica da grilagem que estava acontecendo naquela região. Então, esse documento aqui foi um documento que nos auxiliou. Então, pessoal, obrigado. Acho que o tempo passa muito rápido. Então, fica aberto para que a gente possa discutir coisas mais específicas sobre o que eu acabei levantando aqui de relance. Obrigado, é isso. Obrigado, Emanuel, pela sua apresentação. Trabalhos que envolvem essa discussão com fonte didática, com a fonte no ambiente didático, né, uma fonte histórica no ambiente didático, sempre são muito interessantes, muito bacanas. Então, parabéns aí pela tua pesquisa, parabéns pelo teu trabalho. Bom, se alguém quiser fazer algumas questões, eu vou fazer uma questão para cada um, né? Tanto para a Joyce quanto para o Emanuel. Se alguém quiser também, o Vitor vai fazer também. Alguém mais? Que daí a gente já faz o William. Então eu, o Vitor e o William. Tá? Se alguém mais quiser, daí coloca aqui no chat que eu chamo, tá? Bom, a primeira questão que eu vou fazer para a Joyce, daí no caso, é o seguinte, Joyce. Pensando a relação que você fez aí com as fontes, né, das narrativas que você acabou utilizando, né, eu ia usar a palavra mito, mas enfim, dessas histórias que você utilizou, o que eu queria saber de você é de que forma aconteceu a seleção, tá? Então, como que você fez a seleção dessas histórias, como que elas surgiram para você, se teve alguma participação dos alunos, da escola. Então, essa é a pergunta que eu faço para você, tá? Em relação ao Emanuel, você fala da questão das sequências didáticas, né? Eu acho, né? Daí até o que eu estou perguntando para você é essa relação. Por que você escolheu essa metodologia? Na verdade, eu não conheço muito sobre sequência didática, não sei de autores que falam sobre, né? Porque nós da didática da história, a gente tem uma outra perspectiva, né, em relação a esse processo, porque a sequência didática, de certa maneira, o próprio nome, né, parece que é uma coisa linear, é uma coisa... então, dentro dessa maneira, eu queria que você comentasse um pouco do porquê da escolha de sequência didática, né, e comentasse um pouco também essa perspectiva metodológica, né, que para mim, eu já vi bastante gente fazer, já vi bastante gente falar, mas para mim, para nós, é algo um pouco mais distante, né, essa construção, tá? A gente usa mais a aula oficina, né, usa mais, já vi trabalhos que usa a pesquisação, então só para situar um pouquinho dentro desse campo. Aí o Vitor, pode fazer sua pergunta. Bom dia. Primeiro, nossos parabéns à apresentação dos dois trabalhos, muito importantes aqui para o debate. Primeiro, eu vou perguntar para a Joyce, eu queria, na verdade, se ela pudesse comentar um pouco mais sobre essa metodologia exploratória e, assim, falar mesmo como foi o trabalho com os alunos, né? Falar um pouco sobre como que os alunos, eles receberam essa proposta, as dificuldades, a questão de avaliação, e se teve resultados, né? Quais os resultados em termos de aprendizagem essa proposta conseguiu obter. E para o Emanuel, acho que a pergunta até recai um pouco no que o professor Arnaldo falou, eu gostaria de saber quais foram as etapas mesmo da sequência que ele propôs. As etapas e o objetivo. Perfeito. William? Eu
tenho uma pergunta ali para os dois também, né? Também quero parabenizar o trabalho do Emanuel e da Joyce, né? Que são bem interessantes, né? Do Manuel a gente já conhecia, né, algumas coisas, da Joyce foi agora, né? Tanto que eu pedi para enviar ali no e-mail, né? Que eu quero pegar algumas referências. Joyce, eu queria que você falasse um pouquinho mais daquele mapa. Agora eu não me recordo o nome, acho que Marduk, alguma coisa assim que você comentou, tá? Só como você chegou nele e tal, e enfim, que eu achei interessante ali, acho que só queria que você falasse um pouquinho mais dele, né? E para o Manuel, assim, eu achei bem interessante o trabalho e tal, né? Agora ficou mais claro um pouco, assim, com relação aos objetos que você trabalha. Só me surgiu uma dúvida, né? Já que esse texto teu, né, basicamente se apresentou, a questão teórica dele. Em alguns momentos ali você fala, né? Você usou até, inclusive, né, o CR, falando de didática da história, né? E aí só fiquei, assim, um tanto na dúvida, né? Porque em relação, por exemplo, às outras discussões que nós fizemos, assim, né? Você fez até um tom crítico, né, com relação ao campo da didática. Então, eu quero saber como que você pensa o conceito de didática da história, né? Porque o CR, ele é muito específico, ele segue uma linha que, inclusive, é a vertente alemã, né? E para frente, né? Assim, você citou também a questão de uma metodologia da educação histórica, né? Então, assim, você tentou meio que cruzar, parece que duas correntes ali, ou foi na forma de expressão tua, né? E como que você pensa essa questão, assim, por exemplo, né? A gente, uma coisa que eu sempre falo, né? No campo do ensino de história, nada impede que a gente utilize, né? Vários autores que são do ensino de história, né? Mas eu penso que o campo do ensino de história também não é um vale-tudo, né? Você não, né? Às vezes os autores nem sempre eles concordam em si nas suas visões, né? Eles pensam perspectivas diferentes, né? Então, assim, é comum quando você vê em outros trabalhos, né, mais da historiografia, né, o pessoal seguindo uma linha mais, assim, tentando articular os autores que mais ou menos dialogam, né? Assim, e quando você insere um autor diferente, você justifica e tal. Aí eu vi que você buscou várias referências, assim, né? Então, né, queria saber qual seria a sua justificativa nesse sentido, né? De usar, assim, uma gama de autores que pesquisam elementos diferentes, né? Embora eles estejam dentro do ensino, né? Então, minhas questões vão nessa direção, só para compreender mais a tua visão sobre o processo. Muito bom, obrigado, William. Aí vamos pela ordem de apresentação, né? Então, Joyce responde as questões e, na sequência, o Emanuel. Ok, gente, eu agradecer porque eu esqueci, né, na hora da apresentação, porque eu falo demais. Mas, assim, em relação à escolha, né, do recorte, foi um problema que eu tive, era uma coisa que sempre me questionava quando a gente passava por avaliação, né, porque eu tinha 3 livros, aí de 3 como não tinha referência nenhuma a nenhum dos grupos sociais, eu fiquei com 2, né, e aí eram, acho que uns quase 50 contos, que são de livros que eu tinha em casa, né, um deles é O Príncipe Medroso e Outros Contos Africanos, da Ana Soler Pon, e outro é Contos e Lendas da África, do Yves Pinglin, né? Já são fontes secundárias, né? E aí eu fiquei com esses 2 livros, e aí eu mudei de orientação. Quem me orientava era a professora Viviane de Oliveira Barbosa, e aí ela foi para o pós-doc e me passou para o professor Henrique de Paula Borralho. E aí foi uma discussão, por exemplo, que tinha justamente sobre quais pontos eu deveria discutir. Ela me falava bastante, porque tinha vários contos que falavam sobre as mulheres, né, as condições das mulheres dentro desses contextos. Só que, assim, eu fui percebendo, quando eu fui lendo a historiografia, que esses pontos que eu elenquei aqui, né, a questão da oralidade, da territorialidade, da ancestralidade, deixa eu pensar aqui, das práticas dos ofícios, eram pontos que eu achava que
para você discutir outros temas, né, que aí você vai ter que fazer uma discussão sobre matriarcado, sobre a inserção do machismo no colonialismo. Eu achava que isso é uma discussão que é posterior, né, você tinha que entender como é que eram essas sociedades antes dessa introdução europeia. Eu achei que esses eram esses pontos de ancoragem, que aí eu fazia esse exercício em sala, né, quando eu ia ministrar essas aulas, eu mostrava que essas eram as bases e que você só podia discutir uma história da África se você soubesse que a sustentação delas era em outra formulação, né? Que não era, por exemplo, a escrita, a princípio, mas que eles usavam hoje da escrita para poder guardar o seu processo de memória social, né? Tentava fazer um processo meio complicado, que eu uso muito conceito quando eu estou dando aula na educação básica. E aí eu acho que é você explicar o conceito de uma maneira que eles consigam entender, né, que até respondendo já uma pergunta do Vitor, né, eu explicava eurocentrismo, eu explicava racismo científico, né, e como que eles se estruturavam. E aí, pela maneira com que eu utilizava, eles diziam, professor, eu não acredito que eles diziam que eles eram inferiores, porque eles moravam em certa região, né? Então, eu faço o exercício de construção de texto mesmo, como a gente faz, a gente pega uma fonte, trabalha, enfim. E aí, no meu segundo capítulo da dissertação, eu peguei como modelo para pensar essa construção, né, de explicar metodologicamente, porque essas eram minhas fontes, aquele texto, A Venda de Esposas, do Thompson, né, que ele explica que casos ele vai usar como as fontes para trabalhar a venda de esposas. Então, eu peguei esse modelo que ele discute e discuti no meu texto, né, que certos contos falavam sobre isso, mas não era esse o meu objeto de discussão. Eu queria discutir era o conceito de territorialidade, o conceito de ancestralidade. E aí eu acabei com 6 contos, né, na qualificação, que ainda me disseram que era muito, e eles tinham razão, né? Mas quando eu fui fazer a contextualização, eu não consegui, por exemplo, nesse do Diju, eu não consegui encontrar referências nenhuma. Eu peguei muitos autores que eram do Le Journal da Société Africaine, né, por exemplo, o do Mogonaba, que pegaram materiais, que viram cerimônias, enfim, e aí eu fiz esse processo de escrita contra apelo, trabalhei com outros livros de fontes secundárias também, como aquele Imagens da África, do Alberto da Costa Silva, e aí, nessa coisa mesmo de procurar, de buscar, passar muito tempo na internet procurando, porque tinha coisas que eram muito, muito específicas, como, por exemplo, tem o dos Fulas, que é sobre o Ngolo de Jarra, que era o rei, e aí eu só não tive mais problemas, porque eu sei francês, assim, para me virar, né? Então, eu fui embora nessas coisas que eu conseguia ler, né, das coisas que eu conseguia ouvir. E aí, foi assim, esse processo de construção, né, de que fontes que eu ia fazer análise, e depois, né, a teorização que eu ia construir a partir do conceito do Chartier, que seria o modelo, né, historiográfico de análise, né, que aí vai ser tanto essa discussão do Chartier e o outro, da contextualização, é o terceiro capítulo. Em relação ao uso na sala de aula, eu tentava levar várias coisas para eles, e aí a questão da oficina, eu usava bastante oficina, de Abaomi, e aí, por exemplo, numa turma de 8º ano, nós fizemos a oficina de Abaomi, e aí não era só fazer a boneca, era construir uma narrativa sobre ela. Então, os alunos pesquisaram na internet nomes de pessoas, pesquisaram lugares e construíram histórias para essas bonecas, por exemplo. Esse era o processo avaliativo. Nesse sentido, eu deixava uma coisa que era mais livre, porque eu percebi que, pela abordagem, a habilidade de aprender.
E aí, a questão de estar fora do espaço, né, da sala de aula, onde eu trabalhava, tinha umas árvores, né, e a gente ia para lá, eu levava os meus materiais, eu não tinha muito apoio de onde eu trabalhava, não sei assim, da minha coordenadora pedagógica, mas a maioria dos materiais que eu usava nesse processo eram meus mesmo, porque eu precisava para pensar pesquisa. Eu fiz um curso aqui, que foi de arte africana, tem um espaço aqui, que é o Espaço Cultural da Vale, trouxeram Juliana Bevilacqua, que ela trabalha com arte africana, né? E aí foi que eu conheci o mapa de Murdoch, porque eu não conhecia esse mapa, né? Ele foi elaborado em 59, aí ela citou esse mapa durante essa oficina, e aí eu precisava de alguma referência, por exemplo, eu já tinha alguns materiais, como daquela coleção, acho que é Estudos Africanos, né? Do Centro da Etnia, que é do Equiliame Bocolô, que ele discute a questão dos etnômios, né? Que aí foi uma coisa que eu precisei corrigir também no texto posteriormente. Mas foi através mesmo de buscar mesmo, incessantemente, passar horas e horas a fio na internet, procurando coisas que eu pudesse usar como referência, né? Usando a questão da aproximação. Nesse curso que eu fiz, nós ganhamos uma bolsa com várias pranchetas. O curso falava sobre máscaras africanas, né? Que era sobre princípio estético. Então, aí, depois que eu fiz esse curso, eu já levei as pranchetas com as máscaras e a gente trabalhou a questão de fotografias, pensando, porque eles achavam estranho, né? Ah, esse formato de rosto é estranho. Falei, mas esse rosto é estranho para nós daqui. Vamos pensar aí nos sujeitos que estão em África. Aí eu pegava uma fotografia, né? Que aí tem a referência das máscaras e de onde esses povos eles se concentram. Eu procurava uma fotografia de uma pessoa, falei, olhe para essa foto e olhe para essa máscara e me diga se essa pessoa aqui não parece com essa máscara. E aí é a questão de discutir os padrões que são estéticos. Eu fiquei trabalhando nessa escola, eu saí esse ano, né, quase 4 anos, então eu formei 2 turmas, assim, né, de 6º a 9º ano. O que eu ficava extremamente feliz é quando viam alunos de outras escolas, né, que eles, por exemplo, falavam do cabelo das meninas, né, e aí chamavam os meninos de moreno, né, aí eles falavam assim, olha, isso é racista, olha, não fale isso, você é eurocêntrico, né, e aí, justamente essa questão dos conceitos, né, tentar didatizar esses conceitos, utilizando mesmo os conteúdos de sala de aula. Por exemplo, a discussão do eurocentrismo eu faço no 7º ano, que é quando é a questão, né, das invasões no território americano, pensar essas culturas diferentes. E aí, dentro desse processo, que é do ensino-aprendizagem, eu gosto de inserir questões teóricas para poder pensar, como se fosse mesmo como a gente faz, né? Você pega um modelo teórico e analisa um determinado contexto. Então, dentro do espaço escolar, né, que eu tento fazer isso, respeitando, obviamente, o público que eu tenho. Hoje eu trabalho em uma realidade que é a zona rural, que é uma escola quilombola, e aí eu não conseguimos fazer muita coisa por conta da pandemia, mas eu já estou elaborando projetos específicos para trabalhar dentro da realidade deles, né, que lá tem um grupo de Bumba Meu Boi que é muito, muito famoso, né, e aí eu não sei se eu consegui contemplar as 3 perguntas. Obrigada. Obrigado, Joyce. Manuel? Opa, eu vou começar pela a do William. Às vezes eu fico sem saber, professor Arnaldo, porque a minha orientadora do mestrado foi a Juliana Andrade. Aí, às vezes, eu chamo ela de professora Juliana. Aí, às vezes, eu chamo ela de Juliana. Aí, às vezes, ela diz assim, você tem que se decidir, ou você me chama de professora, ou você me chama de Juliana. Sempre fica essa questão. William, vou começar pela questão do William, que eu acho que a gente começa lá na teoria, né, e depois a gente vai descendo para a metodologia. De fato, né, William, na minha fala, eu falei do professor Rafael Sadi, mas assim, e do Luiz Fernando Sérgio. Essa questão
que você colocou, né? No primeiro momento, quando a gente estava discutindo aqui no laboratório, eu via você com um tom muito crítico em relação à questão da didática da história. A minha crítica é uma questão específica que eu até apresentei naquele trabalho do GT, que o professor Arnaldo organizou para a Camila. Que a gente disse que, inclusive, é uma questão também que está em aberto. Eu vou dizer qual é, que é o seguinte. No caso do, vamos dizer assim, quando eu me referi ao SEG, eu falei da história do ensino de história. Então, que está dentro do campo da história da educação. Então, a gente faz assim, quando a gente fala da história da educação, história das disciplinas escolares, a gente lembra logo a história do ensino de história, a gente logo lembra de referências como dos historiadores Chervel e Dominique Juliá. Então, quando a gente precisa dos aportes da chamada cultura escolar, a gente busca e a gente define. A grande questão é porque o Kazumi Munakata, que é aquele autor que eu utilizei e do Laville como base de argumento para fazer algumas críticas à didática da história, por exemplo, aqui do laboratório, quem quiser buscar lá no Kazumi, eu até fiquei para colocar uma bibliografia. Estou devendo isso ao laboratório, porque eu tinha colocado, vamos fazer uma referência, eu vou ver se eu elaboro e disponibilizo lá no grupo. Porque o Kazumi, ele tem uma discussão lá na revista História Hoje, ele está fazendo uma crítica aos estudos do Odimar Cardoso, onde que é mais ou menos isso que eu estou seguindo. Assim, a gente tem que definir o que a gente está chamando de pensamento histórico e de compreensão histórica. Então, eu acredito que isso é que é a grande questão, porque, assim, tem um estudo lá no Paraná, do grupo da professora Maria Auxiliadora Smith, que coloca que a gente ainda tem muita pouca pesquisa para saber como é que o professor utiliza fontes em sala de aula. É a mesma coisa dos livros didáticos. A gente tem uma gama de trabalhos sobre o livro didático, mas a gente tem poucos trabalhos que mostrem como é que o professor utiliza o livro na sala, os usos do livro na sala de aula. Então, como também existem poucos trabalhos, assim, existem poucas investigações de professores, de pesquisadores que vão assistir aulas de professores de história. O PIBID pode ser um caminho desse, ou seja, o aluno da licenciatura vai lá no supervisor do PIBID, está acompanhando as aulas deles e vê como é que esses profissionais estão trabalhando com o uso de documentos. Então, eu acredito que nessa sequência didática, aí vai e volta, a gente sempre fica lá, quando eu vou falar da categoria evidência histórica. Porque, assim, a maneira como um Ginsburg, né, a maneira como se dá um paradigma indiciário, ela é totalmente diferente da evidência histórica. Então, a maneira como a educação histórica trabalha com as fontes, eu não vou aqui me alongar nesse debate, ela tem uma diferença, mas essa diferença a gente já discutiu, porque já discutiu aqui no laboratório, que o Wilson fala que os regimes de metodologia são diferentes. O Fernando Pena vai discutir isso também, ou seja, a gente não vai querer estar formando mini historiadores. Agora, a grande questão é porque há um problema que a gente está enfrentando na sala de aula, que é a expansão desses discursos não históricos. Então, a gente está do conservadorismo e do revisionismo e do negacionismo. Por exemplo, eu, enquanto professor de história, eu tenho dificuldades de me contrapor a essas narrativas negacionistas, de me contrapor a esse discurso revisionista. Como eu vou fazer isso? A saída é utilizando fontes. Certo? Então, me parece que a potencialidade da discussão da educação histórica em relação a fontes, ela não está conseguindo romper esse debate. Isso é uma questão que está em aberto. A gente não está conseguindo, porque os alunos vêm dos YouTube, os alunos vêm de uma ideia equivocada de conhecimento muito relativo, ou seja, é a opinião deles que está valendo na sala de aula, porque, então a gente está tentando criar algumas argumentações na aula que vêm, de certa forma, persuadir o aluno diante disso. Então, me parece que a grande questão que o Kazumi coloca é que a gente está discutindo no campo da narrativa histórica. A gente analisa, aí eu estou falando da didática da história, e o Laville também faz essa crítica. A gente analisa a narrativa, eu já até falei sobre isso, aqui usando aquela metáfora do iceberg, que a ponta do iceberg é a narrativa, que é o que a gente está analisando. Mas o que está submerso é o que a gente não vê. O pensamento histórico é isso, é o que está submerso. Então, às vezes, os alunos não estão tendo acesso ao pensamento histórico. Os alunos estão tendo acesso
assim, que os ingleses da educação histórica desenvolveram muito bem isso, né? Eles trouxeram isso para a gente, eles têm aspectos de componentes textuais. Então, por exemplo, o aluno ele tem acesso, o aluno precisa identificar uma expressão de tempo no texto, o aluno precisa identificar uma relação de alteridade, que a gente vai chamar de empatia, no texto. Então, o texto é o elemento-chave, mas a maneira como esse processo, como a narrativa está sendo feita, o aluno não tem esse acesso. E é isso que vai e volta nesse capítulo que eu disponibilizei no laboratório, que é a ideia de que a gente precisa textualizar o método. Então, isso pode ser, vamos dizer, vamos pensar, quem teve acesso a dissertações de mestrado muito influenciadas pela microhistória, por exemplo, vê que os estudantes, né, os mestres em história, eles vão descrever lá na introdução, em alguma parte do texto, como é que ele está fazendo a metodologia. Então, isso é uma característica. Se você pegar dissertações de mestrado e teses antes da consolidação da microhistória no Brasil e depois, você vai ver essa diferença. Ou seja, os mestrandos, os pesquisadores, eles textualizam o método no texto. Que isso é uma característica da microhistória, ou seja, o pesquisador está lá textualizando, então ele vai no conhecimento, aí chega num ponto, mas aqui não, aqui eu tenho que voltar, e volta de novo, então a gente vai traçar um outro caminho. Esse caminho de idas e vindas na busca do conhecimento, isso ficou muito claro nos textos de pesquisa em história, pela influência da microhistória. O que eu coloco nesse capítulo é que a gente pode textualizar isso. A gente pode explicar para o aluno como é que está acontecendo em movimento esse método. Indo ao arquivo, acessando a internet. Eu já estou até respondendo o que o Vitor colocou em relação à questão de etapas. Indo na internet, buscando documentos, comparando documentos. Então, a grande questão que soa como um tom de crítica é porque a gente precisa definir que pensar historicamente, que a gente chama de pensar historicamente, não é o pensamento histórico em si, é uma compreensão histórica. É mais ou menos isso que o Kazuo Nakata coloca. Vê, mas, por exemplo, essa questão do CR mesmo, sobre a história do ensino de história, ela entra em sintonia com o que ele fala, por exemplo. Né? Que o CR coloca essa questão de a história do ensino de história como um momento, né? Uma categoria ligada à didática da história, de pensar a história historicamente. De pensar a educação da história, a história das disciplinas escolares. Foi pelo CR que eu passei a entender que não há uma oposição. Então, quando você fala assim, não há uma oposição de você pensar a história das disciplinas escolares, o que, inclusive, o CR mostra que ele entende, né, como um campo de fronteira, né, ele entende como que a didática, tanto como a educação e história. Então, foi por ele que eu passei a entender que não há essa oposição nesse sentido. No caso do Rafael Sadi, vou finalizar agora essa primeira parte, é porque, vez ou outra, eu sempre estou pensando na história que é produzida na academia. Então, a questão é a função, enquanto a gente está pensando na função social do cinema, do saber histórico escolar, do museu, a gente está pensando na função social desse conhecimento que é produzido na universidade, que ele tem um dever com a sociedade. E os historiadores, eles precisam estar cientes disso. Os historiadores só querem apitar os historiadores de antigo e medieval quando a gente vai se fazer uma base nacional comum curricular e se ameaça de centrar antigo e medieval. Então, quando a gente eles só querem falar nesse momento. Mas a gente tem que instar essa questão de reformular o currículo nas universidades. Por exemplo, essa questão mesmo que a gente está discutindo aqui de trabalhar fontes históricas, o aluno ele não vai aprender a trabalhar fontes históricas no departamento de educação. Ele vai ter, assim, a meu ver, ele vai ter disciplinas lá no departamento de educação, com professores que inclusive são formados na área de história, mas as disciplinas de colônia, de moderna, contemporânea, eles têm que aprender a trabalhar nessas disciplinas, o que não acontece. Então, essa questão, quando eu me referi ao Sadi, pensando nessa função da história dos historiadores. Mas é isso, eu não sei se fica nisso, William. Para mim, eu vejo há uma diferença entre pensamento histórico e compreensão histórica.
Em relação à questão das sequências didáticas, a professora Lívia Suassuna, inclusive, ela é lá do departamento, não é isso, professor? Do seu departamento, de métodos e técnicas. Ela, inclusive, já foi até ligada ao Fórum das Licenciaturas, é uma professora muito atuante nesse sentido, né? Ou seja, uma professora preocupada com a formação inicial, com a questão do Fórum das Licenciaturas, e ela tem uma visão, assim, muito negativa da sequência didática. Então, acho que eu fui no lugar certo, porque foi lá que eu aprendi mais ainda sobre a sequência didática. Ela trabalha com projeto didático, mas foi lá que eu passei a entender que a sequência didática é um campo pesquisado, de fato, pelo campo da língua portuguesa. Né? Então, foi muito utilizado, né, em políticas públicas de alfabetização, tanto no ensino fundamental, anos finais e anos iniciais. Então, hoje, a crítica da Lívia é que ela se torna uma gramática, ela fica como se fosse engessada. Mas aí a gente pode flexibilizar essa questão, e ela me deu autores, me fez a orientação, e como é que a gente poderia fazer essa questão. A cada dia eu vejo que parece que tem uma proximidade mesmo entre a sequência com a aula oficina, mas eu não discuti autores no texto de aula oficina, como Cainelli, Schmidt, Barca, Gago. Eu não trabalhei esses autores, eu trabalhei, de fato, dois autores que foi a Helenice Rocha, ela tratou de sequência didática. Helenice Rocha, ela tem um artigo na revista, eu posso até depois colocar ele, ela tem um artigo na revista Tempo e Movimento, uma revista onde ela trabalha sobre a sequência didática, trabalhando com ela como professora de prática de ensino de história. E um texto do Newton Milley, raras vezes que ele trata isso, ele fazendo uma abordagem temática. Aí eu queria lembrar que, nesse capítulo que eu disponibilizei, eu estou fazendo uma discussão sobre a história dos eixos sobre a história temática e sobre a história dos eixos temáticos. Porque isso é uma questão, ou seja, a sequência didática está muito relacionada a esse, vou chamar de modelo, da história temática, que tem a ver com didatização, utilização de fontes. Uma questão muito importante na sequência era a questão de como trabalhar a ideia de multiplicidade temporal. Então, tudo isso, por quê? Porque eu olhava para essa disciplina do mestrado, aí vem a questão, eu sei que aqui tem outros alunos egressos, quem quiser falar sobre isso depois, tiver tempo, que é, assim, essa disciplina do mestrado, História do Ensino de História, ela está sendo pouco aproveitada no seu potencial. Assim, pelo menos essa é a leitura que eu vejo. Ou seja, essa disciplina de História do Ensino de História, pelo menos na primeira turma, ela acabou se tornando uma disciplina para que a gente, vamos dizer assim, consolidasse uma memória histórica do ensino de história bastante controversa. Ou seja, que a história surge, que o ensino de história surge na década de 80, que o ensino de história surge com a fundação da USP em 1938, com a influência do Braudel, com o Instituto Histórico Brasileiro, ou seja, há uma definição de uma linha temporal sobre o ensino de história bastante controversa, que a gente, muitas vezes, quando está escrevendo a dissertação, acaba replicando ela no texto. Então, e essa disciplina, História do Ensino de História, quando eu fui para um evento da UFRN, vou finalizar, falo demais, quando eu fui com um exemplo, conversar com a Margarida, aí ela foi que abriu a mente nesse sentido, de que a gente poderia estudar as nossas práticas como professor à luz da história do ensino de história. Ou seja, eu teria aí a Juliana me orientou nesse sentido, eu tenho uma série a gente produz uma série de documentos, a gente tem os textos dos estudantes, a gente tem o arquivo da escola, a gente faz anotações. Então, tudo isso pode ser visto de maneira retrospectiva. Eu posso pegar toda essa documentação e analisar como um método histórico, ver isso como uma fonte histórica. Então, essa disciplina ela pode possibilitar essa dimensão, assim, de que o aluno pode analisar suas práticas de maneira retrospectiva, sem necessariamente ser por pesquisação, por exemplo. Ou que o professor tem que ir lá na sala de aula, fazer uma pesquisa, eu vou agora fazer uma pesquisa sobre a minha prática na sala. Quando ele pode recuperar, através do método histórico, as suas práticas anteriores. Então, esse foi o grande desafio da minha dissertação nesse sentido.
A sequência didática, como eu já falei, né, Helenice Rocha, Newton Milley, cada vez me convenço que ela, de fato, se aproxima da aula oficina, certo? E para terminar, como o Vitor falou, Vitor, sobre as etapas e os objetivos. Eu até ia colocar lá no quadro, o objetivo foi uma pergunta, ou seja, eu estava, inclusive, abrindo um parênteses, veja, eu elaborei uma sequência didática baseado em práticas anteriores minhas. Então, por exemplo, houve um momento da minha prática como professor que eu não tinha visualizado uma coisa que é fundamental na sequência didática, que é a conexão entre as aulas. Então, a conexão entre as aulas é o eixo aglutinador e o eixo articulador. Como é que você aglutina uma aula com a outra? Então, isso aí aconteceu por aprendizagem minha como professor na sala de aula, que é o conhecimento didático docente. Então, foi esse conhecimento que fez com que me possibilitasse, a posteriori, elaborar uma intervenção nesse sentido. As etapas são 12 etapas, 8 módulos. No texto que eu disponibilizei, eu estou discutindo 3 módulos específicos e sempre eu deixo em aberto. Porque, assim, a gente não pode ser tão prescritivo de dizer assim, olha, aqui está a sequência e você vai aplicar essa sequência. Então, por exemplo, no meu texto, eu sempre coloco assim, porque assim, o módulo está em aberto. Então, tem um módulo de discussão, onde eu vou discutir as fontes, tal, como é que vai trabalhar, e ele vai dizer assim, se o professor achar que pode pegar esse módulo e desdobrar em mais de um, aí fica a critério do professor. E tem a questão dos problemas relacionados à aula, o tempo. Então, isso aí é específico do professor. Então, assim, está tudo bem detalhado no produto e está bem detalhado nesse capítulo específico. E a pergunta que gerou o objetivo foi mais ou menos assim, se a necessidade de uma reforma agrária decorre das injustiças sociais do acesso à propriedade. Então, porque muitas vezes isso é uma questão, nos assentamentos rurais, a ideia de reforma agrária nem aparecia, porque para eles a política de assentamento já era uma forma de impacto social. Né? As políticas de assentamento, porque você falar em reforma agrária, aquilo ali já era um momento de ruptura, de conflito, de que o sindicato estava sendo cooptado pelos políticos da região. E o interessante é que os estudantes, ao escrever os textos dele, que eu tive acesso, e durante o decorrer da aula, os estudantes eles apresentavam isso. Né? À medida que a gente foi politizando a aula, mobilizando a sequência, porque a sequência o estudante não só escreve uma vez, ele faz um texto inicial e depois, ao longo das aulas, ele vai escrevendo vários e depois ele faz um texto final, onde a gente recupera os textos anteriores. Então, a mobilização da aula trazia isso, que a gente aprendeu, eu junto com eles, a gente aprendeu essa diferença de política de assentamento rural e reforma agrária, porque a reforma agrária e a grilagem não era algo que estava em debate naqueles lugares tão forte em conflito de terra. Então, é isso. A gente fala muito, mas a discussão está aberta. Trabalhar com fontes históricas hoje, como eu falei, ela tá em aberto. É isso. Obrigado, Emanuel. Bom, eu creio que a gente encerrou aí as perguntas, as respostas. Gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade da Joyce Oliveira, do Emanuel, né? Oliveira também, Joyce Oliveira Pereira e o Emanuel Oliveira em estar trazendo aí seus trabalhos, para propor no debate, né? A gente tivemos as perguntas aqui, queria parabenizar novamente os dois pela conclusão, né, do mestrado profissional de ambos, mostrando os produtos, e o Profhistória, né, não somente o Profhistória, mas outros mestrados profissionais, mas o Profhistória, que é o grande mestrado em rede que a gente tem no país, vem mostrando trabalhos bem interessantes, construções bem bacanas. Então, Joyce, se você quiser dar as últimas palavras, e daí na sequência o Manuel. Então, gente, só agradecer mesmo, né, e dizer que estamos aí, né, prontos para estar contribuindo sempre, né, dentro desse trabalho. Eu trabalho com questões de relações étnico-raciais
E quanto mais a gente falar sobre isso, né, melhor, porque a gente propõe outros modelos para o ensino de história do Brasil, né? Mas é isso, e aí sempre que alguém que esteja assistindo, né, quiser entrar em contato, né, também até para poder divulgar, o trabalho foi feito para isso, para que ele seja lido e que seja usado, né, por outros docentes, porque foi uma questão pensada que se eu tinha dificuldades, todos os professores, em sua maioria, também devem ter, porque agora, nos últimos anos, é que nós trago mais esse debate para a graduação, né, quando eu me formei, nós não tínhamos isso, né, então acho que a gente precisa estar sempre, né, nessa trincheira. Mas é isso, e agradecer. Olha aí, pessoal, foram mais de 2 horas de debate, de discussão. Eu falo muito, né? Mas é isso, eu acho que está aí o e-mail, né? O pessoal já me conhece, que eu venho participando de algumas reuniões aqui no laboratório. Fico muito feliz, estou muito contente de estar no laboratório, de ter esse espaço. Acho que o professor Arnaldo é uma questão política, né? Politicamente mobilizando esses estudantes, mobilizando os bolsistas, mobilizando. Então, eu só tenho que agradecer. Quem quiser entrar em contato, quem já foi do Prof. História. Eu queria fazer uma pergunta para a Joyce, se o doutorado profissional já saiu lá, porque eu tinha visto uma notícia de que o doutorado lá na universidade... Sim, já saiu, foi o primeiro, né, do país, foi o daqui. Aí já tem a primeira turma, já. Eu estou até fazendo uma disciplina lá, como aluna especial de teoria. Que bom. É isso, professor. Estamos abertos aqui, a gente vai se reunir mais uma vez. Obrigado. Perfeito, então. Obrigado, gente. Então, acompanhem aí as próximas reuniões do LAE. Aqui no canal do YouTube existe outras apresentações dos encontros propositivos e também a gente tem os webinários, né, que a gente traz pesquisadores de ensino de história do país. O nosso próximo encontro vai ser dia 26 de outubro de 2020, né, com o professor Luiz Fernando Serri. A gente já teve com a Carolina Passevich também, que está disponível. E é isso, então. Muito obrigado a todos e até um próximo encontro.